Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento a esse módulo de resolução de exercícios, seguindo falando da ótica geométrica, vamos falar hoje de uma importante propriedade da luz, a reflexão. Os alunos que não dominam esse tema devem procurar a aula teórica específica acerca do assunto. Para isso eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a essa aula a qual estou me referindo. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Na figura, E representa um espelho plano perpendicular ao plano da figura. Um raio de luz passa pelo ponto A, atinge o espelho em P, reflete-se e passa pelo ponto B. Calcule a distância x assinalada na figura. Aqui o problema me deu o esquema e eu vou assinalar nesse esquema dois triângulos que são semelhantes. O triângulo formado entre o raio incidente e o espelho e o triângulo formado entre o raio refletido e o espelho. Como esses triângulos são semelhantes, eu posso dizer que a altura do triângulo menor, 2, está para sua base, x, assim como a altura do triângulo maior, 3, está para sua base, que é 7 menos essa medida x. 7 menos x. 3 vezes x, 3x, igual a 14 menos 2x. 3x vai receber mais 2x, 5x igual a 14, x será 2,8 metros. Então, a distância x assinalada na figura é igual a 2,8 metros. Sabemos que o raio incidente e o raio refletido devem formar o mesmo ângulo θ com o espelho. É a segunda lei da reflexão. Ângulo θ aqui e ângulo θ aqui. Como os dois triângulos sombreados são semelhantes, eu falei isso no outro slide, eu posso fazer a altura do menor para a sua base, assim como a altura do maior para a sua base. Tomar cuidado porque a base do triângulo maior é a medida 7 menos a medida x. Então, fazendo o produto dos meios pelos extremos, eu vou chegar a um valor de x igual a 2,8 metros. O item B pede para determinar o ângulo formado entre o raio incidente e o espelho. Ele quer a medida desse ângulo que está aqui, que eu vou chamar de θ. Pois bem, eu já sei do slide anterior que o valor de x é igual a 2,8 metros. Se eu quero encontrar o valor do ângulo θ, eu terei que fazer a tangente de θ. Porque a tangente de θ é o cateto oposto, 2, dividido pelo cateto adjacente, 2,8. Então, assim eu chego à conclusão, se eu for consultar uma tabela trigonométrica ou usando uma calculadora científica, que o ângulo θ é aproximadamente 36 graus, porque é o ângulo de 36 graus, aproximadamente, que terá a tangente 2 dividido por 2,8. Como eu disse, a gente vai encontrar a tangente fazendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Está aqui o ângulo θ, ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente. A gente sabe do item A que x vale 2,8. Então, a tangente de θ será 2 dividido por 2,8. E aí, consultando uma tabela trigonométrica, a gente vai encontrar um valor para θ aproximado de 36 graus. É o valor aproximado desse ângulo θ, que é esse ângulo θ aqui também. Um raio de luz de uma lanterna acesa em A ilumina o ponto B ao ser refletido por um espelho horizontal sobre a semirreta DE da figura, estando todos os pontos no mesmo plano vertical. Determine a distância entre a imagem virtual da lanterna A e o ponto B, considerando AD igual a 2 metros, BE igual a 3 metros e DE igual a 5 metros. Pessoal, aqui eu preciso desenhar um triângulo, né? Na verdade dois triângulos, e por isso nós vamos aqui ao esquema que eu fiz, que eu deixei pronto para a gente interpretar o problema. Vamos lá. Bom, aqui é a posição da lanterna, o problema me diz que a distância AD é igual a 2, tá aqui. Me diz que a distância BE, B até E, é igual a 3, tá aqui. E me diz que a distância DE é igual a 5, de D até E igual a 5, está aqui.
Bom, o problema aqui é saber a distância da imagem da lanterna até o ponto B. Bom, a gente sabe que a lanterna está aqui no ponto A e que sua imagem está à mesma distância do espelho que a lanterna. Então, a imagem da lanterna está exatamente nesse ponto, que está a 2 metros do espelho, assim como a imagem. Com isso, eu estabeleço aqui um triângulo retângulo, que me dá a possibilidade de encontrar a distância da imagem da lanterna, que eu vou chamar de A', até o ponto B. E como é que eu vou fazer isso? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Por que os catetos medem 5? Porque essa medida que vai daqui a aqui, eu sei que é 5. E essa medida que vai daqui até aqui também é 5, porque aqui eu tenho 3 metros e aqui eu tenho mais 2. Eu sei por causa dessa medida aqui. Certo? Então, 5 metros aqui, 5 metros aqui. Os catetos, então, são 5 e 5. D ao quadrado vai ser 50. D, então, será 5 raiz de 2 metros, conforme nós temos aqui na nossa resposta. O teto de uma sala está a 2,6 metros de altura. Nessa sala, há uma mesa de 80 centímetros de altura com o tampo horizontal espelhado. Uma pessoa sentada à mesa observa a imagem do teto produzida pelo tampo espelhado da mesa a uma distância d abaixo do piso da sala. Essa distância d em metros é igual a... Bom, nós temos que a distância entre o teto e o tampo da mesa é dado por 2,60 menos 0,80. Lembrando que a altura da mesa foi dada em centímetro e deve ser transformada para metro, sendo 0,8 metro o mesmo que 80 centímetros. Pois bem, D', então, será 1,8 metro, ou seja, a distância do teto até o tampo da mesa é de 1,8 metro. Como a distância entre o teto e o tampo da mesa é de 1,80 e o objeto é sempre simétrico à sua imagem, a imagem se formará a 1,80 m abaixo do tampo da mesa. Como a mesa tem 80 centímetros de altura, ou seja, 0,8 metro de altura, basta fazer 1,8 menos 0,8 para chegarmos à conclusão de que a imagem se forma 1 metro abaixo do piso da sala. Essa é a distância D. Conforme eu disse, a distância D' entre o teto e o tampo da mesa é dado por 2,60 menos 0,80, que é a altura do teto menos a altura do tampo. Isso me dará uma distância do teto ao tampo da mesa, que é o espelho, de 1,80. Como a distância do teto ao tampo é a mesma distância do tampo à imagem, nós podemos concluir que a distância onde a imagem se forma em relação ao piso será 1,80 menos 0,80, ou seja, a imagem se formará a 1 metro abaixo do piso da sala. Um garoto parado na rua vê sua imagem refletida por um espelho plano preso verticalmente na traseira de um ônibus que se afasta com velocidade escalar constante de 36 km por hora. Em relação ao garoto e ao ônibus, as velocidades da imagem são, respectivamente... Bom, inicialmente eu preciso fazer essa transformação aqui, né? Eu sei que a velocidade do espelho, porque a velocidade do ônibus é a velocidade do espelho, é igual a 36 km por hora, que é igual a 10 metros por segundo. Em relação ao garoto, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho, ou seja, a velocidade da imagem é igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Então, a velocidade da imagem é igual a 2 vezes 10, que é 20 metros por segundo. Já em relação ao espelho do ônibus, em módulo, a velocidade do espelho será a mesma velocidade da imagem, ou seja, a velocidade da imagem será igual a 10
metros por segundo, tal qual a velocidade do espelho. Foi isso que nós fizemos aqui. Primeiramente a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo. Em relação ao garoto, está aqui, ó, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho, ou seja, 2 vezes 10, a velocidade do espelho é 10 metros por segundo, logo a velocidade da imagem em relação ao garoto é de 20 metros por segundo. Já em relação ao espelho do ônibus, a velocidade da imagem em módulo é igual à velocidade do objeto. A velocidade do objeto é a velocidade do ônibus, né, que se afasta com o espelho. Logo, a velocidade da imagem em relação ao espelho do ônibus será igual a 10 metros por segundo, tal qual é a velocidade do ônibus, do espelho que está se deslocando junto com o ônibus. Tá aqui a velocidade de 10 metros por segundo. A figura a seguir mostra um objeto pontual P que se encontra a uma distância de 6 metros de um espelho plano. Se o espelho for girado de um ângulo de 60 graus em relação à posição original, como mostra a figura, qual a distância entre P e sua nova imagem? Aqui nós temos a posição inicial do espelho, ele foi girado 60 graus, como mostra aqui a figura. E isso fará com que uma nova imagem seja gerada, imagem essa que eu vou chamar de P'. Bom, ele diz que P está a 6 metros de distância do espelho, está aqui a medida. E nós temos aqui um triângulo retângulo, que eu vou achurar de verde. Está aqui achurado de verde o nosso triângulo retângulo. Sabemos também que esse ângulo também mede 60 graus. Como aqui nós temos um ângulo reto, esse ângulo medirá 30 graus. Então, para calcular a distância que eu vou chamar de D, eu posso usar o seno de 30, porque o seno de 30 é o cateto oposto D sobre a hipotenusa, que é 6. Em outras palavras, D é igual a 6 vezes o seno de 30. E o seno de 30 é de conhecimento de todos, igual a meio. Logo, a distância D é igual a 3 metros. Mas a distância D é a distância do objeto até o espelho. Mas como a imagem é sempre simétrica ao objeto, a distância D, que é de P até o espelho, é a mesma distância do espelho até a imagem. Logo, eu terei 3 metros mais 3 metros. Portanto, o segmento P', que é a distância de P à sua nova imagem, será 6 metros. Exatamente o que foi feito aqui no triângulo sombreado, que é o triângulo que eu fiz no slide anterior. A gente vai ter a distância igual a 6 vezes o seno de 30, o seno de 30 é meio, e isso aqui vai dar 3 metros. Mas 3 metros é a distância do ponto P até o espelho. Mas a gente sabe que a distância do ponto P até o espelho é a mesma distância do espelho até a imagem. Basta eu multiplicar esse valor de D por 2 para obter o tamanho do segmento de P até P'. Aqui está o valor de P', que é igual a 6 metros. Dois espelhos planos formam entre si um ângulo de 90 graus medido entre as superfícies refletoras. Um objeto em forma de seta foi colocado na bissetriz do ângulo reto. Determine o número de imagens formadas. Bom, como o objeto está sob a bissetriz, ainda que o quociente 360 graus sobre θ fosse ímpar, ainda assim a igualdade n igual a 360 sobre θ menos 1 seria válida. Então a gente pode utilizá-la para encontrar o número de imagens formadas. N é igual a 360 graus sobre 90 graus menos 1. 360 graus dividido por 90 dá 4. Menos 1, 3 imagens. Então, esses espelhos dispostos dessa forma produzem 3 imagens da seta S. Vamos ver no próximo slide. Como fizemos no slide anterior, n igual a 360 sobre θ menos 1, θ é igual a 90, 360 dividido por 90 dá 4, menos 1, 3 imagens. Logo,
os espelhos E1 e E2 dispostos dessa forma produzirão 3 imagens da seta S. O item B pede para que a gente desenhe essas imagens. Vamos fazer aqui um esboço, né, de como vai ficar esse desenho. Aqui, ó, eu terei o prolongamento ali do eixo. Aqui também, dividindo aqui em 4 ângulos de 45, tá certo? Esse ângulo aqui, ó, é 45 graus. Esse aqui também, 45 graus. Esse também, 45 graus. E esse aqui também, 45 graus. Nós teremos então aqui, ó, a imagem 1, formada aqui. A seta está aqui. Aqui a imagem 2, a seta vai estar aqui. E aqui a imagem 3, com a seta aqui. Então aqui S1, S2 e S3. Lembrando de colocar ali o ponto P, né, para orientar a nossa seta. Então nós teremos aqui o ponto P vai estar aqui, vou colocar em verde para destacar. Aqui o ponto P estará aqui, o ponto P, e aqui o ponto P estará aqui. Ok? Vamos ver o desenho. Conforme eu fiz no slide anterior, está aqui a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3 com as imagens do ponto P. Tá certo? O ponto P serve para a gente orientar as setas. Por fim, o item C pede para que a gente identifique as imagens enantiomorfas. As imagens enantiomorfas são as imagens opostas. Vamos ver aqui como é que a gente pode identificá-las. As imagens enantiomorfas são S1 e S3. Qualquer rotação que a gente faça nesse eixo, a gente não consegue superpor essas imagens à seta S. Basta observar o ponto P, né? O ponto P aqui vai ficar embaixo, se eu rotacionar esse eixo. O ponto P aqui também vai ficar aqui do lado de baixo, se eu rotacionar esse eixo. Então, essas imagens S1 e S3 são enantiomorfas. Já a imagem S2 é invertida em relação ao objeto S. Se a gente rotacionar S2 180 graus, ela vai se superpor ao objeto S perfeitamente. No nosso próximo encontro, ainda falando da ótica geométrica, vamos estudar os espelhos esféricos. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.